Queria agradecer pela participação de todos nessa série especial de webinários que a gente tem desenvolvido em parceria com a ILC e a Inteligência Educacional. Essa é a segunda oportunidade em que nós estamos reunidos discutindo a agenda de políticas públicas para a pessoa idosa no Brasil e no contexto da região ibero-americana. Num primeiro momento, no dia 9 desse mês, tivemos a participação de especialistas da Espanha, do Uruguai, da Argentina, de Portugal, do México, além de especialistas do Brasil. E eu entendo que nessa oportunidade a gente vai ter também condições de discutir de maneira mais focal o caso brasileiro, os desafios hoje que estão postos e os objetivos traçados na perspectiva dessa agenda propositiva que contribua para a proteção e para a garantia dos direitos da pessoa idosa no país. Naquela primeira oportunidade, além de especialistas de vários países aqui da região, nós tivemos também a presença ilustre do ex-governador Geraldo Alckmin e vamos ter também um terceiro webinário que vai acontecer no dia 23 de julho e que, mais uma vez, vai trazer esse panorama dos desafios, das garantias e direitos das pessoas idosas com as políticas públicas hoje que são desenvolvidas no âmbito da região, trazendo a contribuição de pessoas que operacionalizaram políticas públicas, que estiveram à frente de grandes projetos e representantes, inclusive, de países da região, são convidados para essa oportunidade. Personalidades como o ex-presidente do Uruguai, o José Mujica, também o ex-primeiro-ministro de Portugal, e que também foi membro da Comissão Europeia, o Durão Barroso, de tal forma que eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, contando com a participação de todos vocês, trazendo contribuições para esse tema e, ao mesmo tempo, também trazendo para a agenda do debate sobre a pandemia, especialmente nesse momento em que o Covid-19 traz tantas vítimas e coloca para a nossa sociedade uma condição que há muito tempo não se via, de uma pandemia em larga escala nesse mundo onde a conexão e a globalização torna as distâncias cada vez mais próximas, o que torna também o desafio ainda mais complexo para que a gente tenha uma superação e possa preservar vidas e também garantir que todos tenham os seus direitos garantidos e assegurados dentro desse momento. A OEI é um organismo internacional de cooperação que trabalha, esse ano celebramos 71 anos, nas linhas de desenvolvimento da educação, da cultura e da ciência e tecnologia, tratados como temas transversais. Então, atuamos em pesquisas, no desenvolvimento de estudos, seminários, congressos, atuando em todos os países, com mais de 19 representações na região da América Latina, além de Portugal e Espanha, onde fica a nossa sede, e nós entendemos que momentos como esse conseguem coroar o trabalho que vem sendo desenvolvido durante todo esse período e dentro desses eixos que são nossos mandatos institucionais. Para também não me alongar, e principalmente para que hoje a gente possa focar naquilo que é mais relevante, que são as contribuições de 9 especialistas aqui brasileiros e que atuam em diferentes regiões do país, em diferentes estados. Temos aqui representantes de São Paulo, mas também de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte. Então, acho que a gente vai conseguir hoje ter um debate e um webinário bastante compreensivo e que consegue tomar as características e peculiaridades desse país, que ele é tão diverso, tão grande e que merece, naturalmente, ser tratado com as especificidades regionais que nós temos. Sem me alongar muito mais, eu agradeço mais uma vez a participação de todos e desejo a todos que estão nos acompanhando e que estão participando aqui do webinário uma excelente manhã de trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Eu sou Alexandre Calacho, do Centro Internacional da Longevidade Brasil, e tenho o privilégio de estar aqui como moderador e também como curador dessa série. Eu tenho na minha agenda que o Sandro, o nosso prezado Sandro Rezende, iria fazer algumas palavras de bem-vindas como um dos parceiros representando a inteligência educativa. Sandro está presente entre nós? Sim. Opa! Vocês me ouvem bem? Aí. Por favor, Sandro. Bom dia a todos.
Gostaria de cumprimentar o Alexandre Kalash, do Centro de Longevidade, que é uma das entidades parceiras, assim como o Rafael Kalu, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, e também a Unibis Cultural, que foram os articuladores desse nosso webinário. Eu sou diretor da Inteligência Educacional e a minha abordagem hoje aqui, ela vem no sentido de dar luz a uma publicação que eu como autor, juntamente com o Floriano Pézaro, foi um material chamado Trilhas da Longevidade, que fala justamente sobre esse grande desafio que nós temos hoje na mudança da pirâmide etária brasileira. Esses materiais, tem aqui, são 4 volumes que nós estamos lançando na oportunidade desse webinário, e ele tem um fio condutor importante. Eu fui o primeiro secretário das políticas de juventude do país e participei, como conselheiro da República, da elaboração, pelo Conselho Nacional de Juventude, da elaboração do Projovem Urbano e Rural, já que na oportunidade, quando eu fui secretário em Goiás, nós elaboramos um programa vasto de primeiro emprego, de cursinhos pré-vestibulares gratuitos, entre outras políticas voltadas à juventude. E aí, como é que nós vamos falar de o fio condutor de um projeto que fala de longevidade, falar de juventude? Eu, na época que fazia as palestras sobre o tema, nós falávamos que aquele fenômeno populacional conhecido como a onda jovem, ele iria, em 20 anos, se tocar com a realidade de hoje, que foi o envelhecimento dessa mesma população. Então, a onda jovem, que foi a maior densidade de jovens na história da pirâmide etária brasileira, ela não teve o devido tratamento das políticas públicas, tanto de acesso à educação de qualidade, nem na quantidade nem na qualidade, como também não houve desenvolvimento econômico que incluísse essas pessoas na atividade econômica brasileira, visto aí a quantidade enorme de pessoas que nunca tiveram emprego formal na vida e nem vão ter. E essas pessoas agora começaram a envelhecer. O fim do bônus demográfico brasileiro se deu em 2019 e nós estamos vendo o crescimento exponencial dessa nova pirâmide etária brasileira. Então, o ponto de partida dessa publicação, Trilhas da Longevidade, vem a partir daí. E, na época, eu, com esta ideia, convidei o Floriano para entrar nesse projeto, Floriano Pézaro, e o Floriano coordenou uma equipe de especialistas de alta qualidade, homens e mulheres, que fizeram essa publicação que tem como foco falar com os cuidadores, que é um ponto importante no país, ou seja, existe uma baixa qualificação dos operadores, das pessoas que trabalham tanto na área pública como privada, nos CRAS, nos CRES, e também um material voltado às famílias dessas pessoas que estão em processo de envelhecimento. E também um material voltado aos próprios idosos. Nós vivemos uma situação hoje, falando especificamente do mercado de trabalho, que nós temos 4 gerações convivendo no mesmo espaço hoje. Nós temos os baby boomers, posso, de repente, classificar aí o professor Alexandre Kalash como um baby boomer clássico, né, professor? Eu, que tenho 48 anos, o Floriano, que tem 52, somos da geração X, a Milena, que é diretora da inteligência, geração Y, e temos os nativos digitais, da geração Z. Se nós fizermos uma avaliação, os 4 estão convivendo hoje no mesmo espaço. Talvez aqui, no próprio seminário, se nós pegarmos o Fábio, o Fábio tem quantos anos, Fábio? Acho que o Fábio deve ter o quê? 20 e poucos anos. Eu tenho 27, Sandro. 27, então, tá aí. Então, se nós pegarmos dentro desse próprio seminário nosso aqui, nós temos 4 gerações que estão agora convivendo entre si, dada a longevidade da população, dada as características econômicas que vivemos, até porque isso tem impacto no comportamento social,
Então, a nossa contribuição neste momento que se discute a longevidade vem nesse sentido, de propor uma publicação que aborde de forma muito clara as mudanças comportamentais, sociais, econômicas e o trato da política pública referente a essa parcela da população. Então, é muito interessante poder falar isso, que é a mesma população que foi fruto de um fenômeno demográfico, a onda jovem, vai ser a mesma geração que vai ter a maior quantidade de pessoas idosas na história da pirâmide etária brasileira. Então, a nossa intenção é fazer com que essa discussão aconteça. Nós sabemos que tem hoje diferenças claras de comportamento do idoso de hoje e de ontem. Também existem as diferenças sociais e econômicas, do ponto de vista, o idoso que tem acesso à educação, à renda, ele tem uma facilidade muito maior de poder ter uma vida plena. Pessoas com mais de 70 anos estão em atividade econômica, namoram, viajam, ou seja, têm uma vida absolutamente ativa. E as pessoas que não têm essas mesmas rendas e essas mesmas oportunidades têm mais dificuldade. E ainda mais no nosso país, que ainda não fez a reforma da Previdência como ela deveria ser, uma reforma de fato justa e ampla, e também um sistema de saúde que está aí com a própria pandemia demonstrando a sua limitação. Então, a contribuição minha, como autor desse material, juntamente com Floriano e a Inteligência Educacional, é trazer esse debate da construção da política pública e de ações concretas que possam melhorar todo o conjunto das pessoas que estão envolvidas nesse processo do envelhecimento da nossa pirâmide etária brasileira. Muito obrigado, Sandro. Nós hoje temos uma tarefa bastante complexa, que é manter o tempo. Nós vamos ter que ser bastante rigorosos, porque temos muitos palestrantes. Nós já estamos começando agora com algum tempo de retraso, de forma que nós vamos ter que recuperar, porque a parte nobre não é somente o que os palestrantes têm a compartilhar, mas também a oportunidade, de, através do chat, a gente poder ter esse diálogo com aqueles que estão participando. E eu lembro aqueles que estão se juntando a nós que a forma mais fácil é colocar no modo Speaker View, que fica no canto superior à direita. Nós já falamos da importância desses webinars. Na verdade, essa crise é realmente planetária, mas nem todos os países foram afetados da mesma forma. Eu acabo de sair de um webinar do Fórum Econômico Mundial, aprendendo que na Tailândia, que é um país de quase 100 milhões de habitantes, teve 0 mortes. Então, nós estamos fazendo alguma coisa errada, em geral, na América Latina, como fizemos também na Península Ibérica, e temos que aprender aquilo que é importante fazer para que a gente possa realmente acompanhar esse processo, porque nós estamos ainda longe do final da epidemia. Qual foi o racional, e eu agradeço novamente aos nossos parceiros, em particular a Organização de Estados Ibero-Americanos em Inteligência Educativa, mas também a UNIBS, por ter se unido a nós. Nossa tarefa, e a mim em particular, como curador e moderador, era de raciocinar, de aprender com aquilo que aconteceu já na Península Ibérica. Tivemos aqui no primeiro webinar representantes da Espanha e de Portugal, e ouvimos cases de Uruguai, do México e da Argentina. Hoje nós vamos focar na situação concreta do Brasil, e já na próxima semana, como o Calu já nos anunciou, nós vamos ter um webinar com pessoas bastante eminentes, com grande experiência global, que vão trazer suas colocações e vão ter comentários também de 3 panelistas que vão apresentar suas visões e reações. Sem mais delongas, nós vamos passar para o primeiro dos palestrantes, a primeira, no caso, que é Marília Louvison, da Faculdade de Saúde Pública. Marília foi coordenadora na Secretaria
de Saúde do Estado de São Paulo. Tive o privilégio de trabalhar com Marília ao longo desses últimos 12 anos, desde que saí da Organização Mundial da Saúde, aprendendo muito com ela, a sua paixão e a sua competência na área essa da longevidade. Marília, por favor, com você a palavra. Bom dia a todos, espero que me ouçam bem. Queria parabenizar a Organização dos Estados Ibero-Americanos, o Centro Internacional de Longevidade, a Unibis, nas pessoas do Rafael Kalu e do Dr. Alexandre Kalash. Sempre uma honra e uma oportunidade poder compartilhar com vocês. Vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Muito obrigada. Queria falar muito pontualmente, rapidamente, sobre como é que, então, nós estamos enxergando essas respostas, né, à pandemia, olhando para o nosso desafio das políticas públicas de envelhecimento. E, nesse sentido, acho que, até por ser a primeira a falar, vamos falar de Brasil hoje, né, dizer que, neste momento, dados de ontem à noite, estamos com quase 2 milhões de casos e 75 mil mortos no Brasil. Então, estamos falando, sim, de uma grave crise sanitária. Vejam que São Paulo, a gente tem sempre dito, né, ele iniciou primeiro, como a gente tem dito, é o epicentro da pandemia, muito em função, inclusive, das relações internacionais, que São Paulo acabou trazendo muito mais rapidamente esse fluxo de pessoas. Estamos com 393 mil casos e 18 mil mortos no estado de São Paulo. Vejam que, quando a gente olha aqui os mapas do Brasil, a gente percebe que São Paulo tem maior número de casos, mas não necessariamente é o que tem maior letalidade, né? Nós temos estados onde a letalidade, a própria incidência relacionada à população é maior. Quero trazer aqui essa possibilidade de vários sites que a gente tem hoje, e aqui já trazer um desafio enorme que tem sido para todos nós, não ter dados fidedignos neste país. Isto é muito grave, porque uma pandemia desta ordem precisa de dados, inclusive, individualizados por idade, né, para que a gente possa olhar o nosso específico olhar, mas também por raça, cor. Vejam que a gente tem hoje o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado, um colegiado da mídia, né, e que vai trabalhando com a média móvel, aí, que hoje ainda morre em torno de mil pessoas por dia. E esse quadro, a Fiocruz tem um observatório muito interessante do Covid, que vai mostrando aqui nessas cores, né, o quanto que vai cada um se tornando mais amarelo, mais vermelho, e a gente vai se acostumando com esses quadros de cores, mostrando que São Paulo começa antes, mas que depois o norte, né, vai aparecendo como principal questão, e por fim agora, né, com o nosso desafio que a gente está com o Sul e Centro-Oeste. Olhando para São Paulo, vejam aqui no mapa, vocês estão conseguindo ver aqui o mapa do estado de São Paulo? A transparência passou para vocês? Avançou? Aqui vejam, olha, se lá a gente tinha uma média móvel de 7 dias de 1.000 pessoas, em torno de 250 no estado de São Paulo. E vejam que este platô, ele nos preocupa muito, né? Alguns especialistas estão dizendo que o platô é a cara da nossa falência na resposta à pandemia, porque ela se estabiliza no alto e ela é muito em função de São Paulo, em função dos seus números. Nós não temos mais quase município nenhum, as cores mais escuras onde tem mais casos, quase nenhum município no estado de São Paulo sem casos. E vejam que, lógico, aqui, olhando para esse gráfico aqui embaixo, 50 e mais, 60 e mais, né, 70 e mais, essa última coluna aqui do gráfico, 80 e mais anos, são as maiores mortalidades nesse sentido, olhar para a questão do envelhecimento, como é que a gente vinha respondendo isso, e o quanto que o Covid nos atravessou, traz estes desafios, lembrando que São Paulo ele é fortemente dependente de organizações sociais de saúde para fazer a gestão, isso ajudou em alguns momentos, atrapalhou em outros, e as medidas iniciais que o Estado de São Paulo se colocou foi as medidas de isolamento social, ampliação da capacidade de leitos, que até que fez isso razoavelmente rápido, e ampliação de testagem. Mas vejam, os municípios recebem testes, mas não tem os tubos, o swab,
né, as EPIs para colher os testes necessários. Então, a subnotificação e a baixa capacidade de testagem brasileira, junto a esta descoordenação das políticas, nos causa enorme preocupação. Hoje, uma pandemia que está interiorizando, veja que a hora que interioriza, ela vai para os espaços de São Paulo de maior índice de envelhecimento, que é este interior aqui da região de Rio Preto, Presidente Prudente, aqui do noroeste paulista. Como é que o Estado respondeu a isso de alguma forma? Ele criou o que ele chamou de Plano São Paulo, e aí a população de São Paulo tem sido hoje nas mídias aprendendo a olhar os mapas de cores, né? Então, veja, alerta máximo no vermelho, um controle no laranja e o que chama de fase de flexibilização no amarelo. Então, você vê situações que foram flexibilizadas aqui no interior, este é o primeiro mapa aqui em cima, no momento que a curva estava crescendo, né? Então, é o que a gente tem chamando de abre, reabre, fecha, refecha, né? Com este movimento, é lógico que tem que ter plano, é lógico que tem que ter indicador, e é lógico que ele tem que ser flexível. Mas, veja, no primeiro momento, alguns equívocos da região metropolitana tá com essa rosquinha, onde a cidade de São Paulo estava mais flexível do que a Grande São Paulo. E a gente sabe da conurbação de uma região metropolitana, né? E aí, ao longo do tempo, se percebe este avermelhamento do mapa, né? Que é o que a gente aí está muito preocupado nesse momento, territórios com menos leitos, com menos capacidade de resposta. Lembrando que estes indicadores que foram utilizados, são internacionalmente utilizados, que é em relação aos casos óbitos e em relação à capacidade do sistema de saúde, mas é preciso também saber que ter leito não resolve, né? Leito é muito neste sentido, bom, só vai morrer velho mesmo, então, se tiver leito, pelo menos não vai ter colapso do sistema de saúde e podemos ir para a rua e aumentar o distanciamento. Então, sem uma testagem adequada e um SUS forte, mas fraco, né? Porque subfinanciado, uma lógica muito hospitalar nesse momento, com um certo prejuízo das estratégias que foram feitas em função da atenção primária, que é também um tema de nossa discussão. Quando eu olho para as respostas municipais, a gente tem uma parceria muito grande com Araraquara, por exemplo, por conta de uma unidade descentralizada da Faculdade de Saúde Pública, hoje uma das mais baixas letalidades, em torno de 1%. Né? O Estado está em torno de 5%, 1% em Araraquara. Mas com estratégias muito interessantes, a gente tem São José do Rio Preto, onde a gente tem um projeto hoje da Cidade Amiga do Idoso, junto com o ILC, né? Alguns alunos nossos trabalhando em Santo André com ações de humanização nos hospitais de campanha, muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê aqui as notícias, né? A Prefeitura de São Paulo vai abrir vaga, por exemplo, em hotéis, mas não abre, não consegue licitar, não oficializa, não viabiliza de verdade, ou seja, a cidade de São Paulo, pelo tamanho, mas também pela sua dificuldade na resposta, veja que quando a gente fala que Paraisópolis monitora as casas, faz gestão, nós estamos falando num não-estado. É solidário, é interessante, também vamos poder olhar um pouquinho mais para a questão das periferias, mas em São Paulo, o próprio mercado, né, adentra nesses territórios para colaborar numa ausência do Estado. Então, o que a gente percebe é que os municípios, muito intensamente no início, criaram fluxos, o que eles chamam de covidários, áreas específicas para a triagem respiratória, ampliaram leitos, mas o que tem feito a diferença, que é o que a gente vê no caso de Araraquara, por exemplo, é a atenção primária e a vigilância, rastreamento e isolamento de caso confirmado, para e passo, busca ativa, consulta domiciliar dos casos, testar e tratar, né? Testar, tratar e controlar, coisas que a gente tem expertise, acúmulo no Brasil, mas, infelizmente, não tivemos uma coordenação, uma política de testagem, uma política de internação precoce dos positivos num país tão desigual, que poderia ter apoiado aos idosos mais vulneráveis e uma estratégia mais intensa junto às instituições de longa permanência, onde sim estamos vendo um geronticídio, né, como temos tratado, e aí eu trago um pouco as nossas contribuições aí junto às duas entidades que eu muito orgulhosamente participo, o Centro Internacional de Longevidade e a Abrasco, que tem trazido, por exemplo, que vidas velhas importam, né? Não há democracia, cidadania e justiça social sem um compromisso público com as populações vulnerabilizadas, como os idosos, que o SUS precisa ser
totalmente repensado para que ele tenha a capacidade, de fato, de ser universal e integral, que cuide de populações como os idosos, que a gente sabe que tem várias questões nos territórios que são cuidados integrados, de longa duração, desafios grandes. Essas condições crônicas estão ainda gerando, inclusive, uma demanda que vai se somar a uma demanda Covid ao longo do tempo, que são a maioria de idosos. E aí termino com Milton Santos, que consta do nosso documento aqui da Abrasco, onde o grupo técnico de envelhecimento tem contribuído muito e construído documentos e apoio, de que refazer um contrato social renovado e ampliado, onde sejam priorizadas as especificidades e demanda das populações vulnerabilizadas e oprimidas, como estamos assistindo esse geronticídio no Brasil, em São Paulo e em vários territórios, é preciso ter a saúde no centro, é preciso olhar para os territórios ocupados, para os territórios vividos, que é onde as vidas se produzem. As vidas importam e é preciso que as políticas públicas, né, olhem para elas e a gente possa trabalhar muito fortemente de que vidas velhas importam e que as estratégias de enfrentamento da pandemia, no limite, muito fortemente, vai prejudicar, com certeza, inicialmente, prioritariamente, os idosos, e não é qualquer prejuízo, é um prejuízo de morte, de vidas que importam. Muito obrigada. Muito obrigado, Marília. Obrigado por chamar a atenção que nós estamos entrando num platô muito alto, com um número recorde de mortes ontem, mais de 3.300, e a situação que fica bem patenteada com o Estado de São Paulo, com uma falta de coordenação. Então, esse é um aspecto mais central de que nós estamos enfrentando uma pandemia em que cada um faz o que acha que deve fazer e nós acabamos com esse arco-íris caótico. Sai do vermelho, entra no verde, volta para o amarelo, e, dessa forma, a gente vai prolongando a agonia. Eu quase que poderia juntar essas duas palavras, Marília, tirando da sua fala, de que uma pandemia que está se transformando numa agonia, dá um termo novo, é a pandagonia, que a gente não consegue avançar, e o risco que está implícito naquilo que você fala, que eu acho que é muito importante, de nós tornarmos essa epidemia uma situação crônica, de torná-la endêmica. Isso com implicações para a economia e para a saúde pública imensuráveis, e você, no final, chama atenção para o geronticídio. Não importa, a vida dos mais idosos tem pouca importância, vão morrer sim, e daí? Então, nós vamos passar dessa sua visão do Estado de São Paulo para outro dos epicentros. Você chamou atenção que São Paulo foi uma das portas de entrada por suas conexões internacionais, e o Rio também disputando aí a porta de entrada com um aspecto emblemático. A primeira morte no estado do Rio foi de uma empregada doméstica que se contaminou com seus patrões voltando de férias da Itália, e assim que ela começou a manifestar seus sintomas, ela foi mandada de volta para casa no interior do Rio, onde ela faleceu. Eberhard, eu lhe pedi, então, que você desse uma visão daquilo que você vive intensamente. Eberhard Porto Carreiro Gross é um médico de família, há 5 anos trabalhando em dedicação exclusiva numa das maiores favelas, se não a maior da América Latina, a Rocinha, também com índices lamentáveis, né, de violência. Eberhard, em primeiro lugar, obrigado por essa dedicação, por essa vocação. Você é um médico jovem, o Sandro já havia chamado a atenção para a intergeracionalidade, que quando vocês olham para mim e acham que eu estou ensinando alguma coisa, eu é que aprendo com esses jovens dedicados. Por favor. Bom dia, obrigado a todos, a todas, e um agradecimento especial ao professor Kalash, que elogia, mas, na verdade, é merecedor de elogios a ele, né? O presidente do Instituto Internacional de Longevidade, como curador desse evento. Então, agradeço a ele e também, claro, à Organização dos Estados Ibero-Americanos, à Unibis, à Inteligência Educacional pela organização do evento. Como disse já a Marília, a gente pode ter visões mais macro e mais micro do que está acontecendo, né? Eu acho que ela foi
excelente abertura, porque deu o panorama ao mesmo tempo maior, de certa forma, do país inteiro, bem representado por São Paulo, pelo platô, e eu venho trazer um outro viés específico aí do Rio de Janeiro, mais especificamente da cidade do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, a gente falou muito do estado de São Paulo. Eu sou médico de família na Rocinha, uma favela na zona sul do Rio de Janeiro. Meu ponto de vista, por mais que a gente leia, e tudo inevitavelmente vem daí, além dos outros viés mais óbvios, né, de ser homem, branco, jovem, essas coisas que não são óbvias, mas às vezes nem tanto, e que guiam a fala da gente. Então, eu diria que no Rio de Janeiro, a gente, especificamente, né, de novo, no geral, a gente vem nesse platô. No Rio, em especial, eu acho que a gente viveu algumas fases, né, que é interessante de refletir, porque dizem respeito ao presente do Rio de Janeiro e ao futuro de outras regiões do país e talvez do país como um todo, do mundo, de certa maneira, né? A gente vem já de ter vivido aquele período inicial do crescimento da curva, da descrença, será que vai acontecer, será que não? Para seguir, é uma resposta com fechamento e endurecimento de algumas medidas, e depois já iniciando agora um processo de abertura, de reabertura apressado, eu diria, e vou defender um pouco essa visão aqui. Apressado tanto no sentido da doença em si, do Covid, quanto talvez de uma possibilidade da gente repensar a nossa organização social no Rio e em outros lugares. Então, para entender isso, que essa onda que eu descrevi, acho interessante, óbvio, né, uma coisa que todo mundo já sabe a essa altura, lembrar que o Covid expõe as desigualdades, né? Houve aí uma ideia que soava bem no início, as pessoas falavam, é um vírus democrático, ele não escolhe cor, ele não escolhe faixa social de renda, nada mais longe da realidade, né? A gente tem visto a exposição e o aprofundamento das desigualdades de renda, de cor, de gênero e de idade, né? Como todas elas, essas desigualdades elas já existiam, mas elas ficam muito explícitas, talvez até pela própria situação, que aprofunda, mas também porque as pessoas, talvez algumas tenham ficado em casa e visto notícias e começado a se questionar de coisas que na correria do dia a dia, às vezes, a gente não se questiona, né? Acho que o primeiro caso que o Kalash citou é super emblemático, né? Acrescento aqui que a primeira pessoa a falecer, então, foi essa trabalhadora doméstica, e a empregadora dela não faleceu, contraiu o Covid fora e não faleceu. Então, o vírus foi democrático em acometer as duas, mas não necessariamente no desfecho. No fim, quem morreu foi a mulher negra, pobre, moradora da periferia, né? E isso eu acho que fica bem claro se a gente pensa para quem são as recomendações que a gente faz, né? As recomendações de isolamento domiciliar, que tipo de domicílio a gente está pensando, de trabalho remoto, que tipo de trabalhador a gente está pensando. Essas são questões mais do momento em que a pandemia está iniciando e os lockdowns estão sendo reforçados para esses lugares. É muito importante essa reflexão, né? E aí veio uma resposta, como já foi dito, lenta, descoordenada, com pesos inadequados na atenção primária e nos hospitais de campanha, que eram montados, mas não tinham equipamento de proteção individual, não tinham os materiais adequados. É isso, tem o leito, mas não necessariamente tem o respirador. E quando tem o respirador, depois a gente vai descobrir problemas em processo de licitação. Tem um escândalo recente com o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, foi preso, encontraram milhões de dólares de reais em dinheiro em casa. Sem entrar no mérito específico de cada licitação, tem um problema global aí no tipo de resposta que a gente dá, né? E hoje, localmente, a nossa curva parece baixar. Na Rocinha, eu posso dizer, a gente monitora a quantidade de atendimentos de pessoas com sintomas de Covid. Tivemos um período muito pior e vem baixando, né? Mas isso é uma impressão, né? É uma impressão que não se baseia em dados, porque não há coleta de dados organizada em nenhuma das três esferas.
E daí vem uma reabertura intuitiva, até um pouco refletida em alguma legislação, mas também porque não há uma diretriz em nenhuma das 3 esferas. Então, a gente não sabe bem onde é que a gente está pisando para poder pensar em qual é o próximo passo, né? Na Rocinha, como em outros lugares, a gente vai pelo cheiro, parece que está um pouco melhor, vamos reabrir. Mesmo sem que alguém diga, né? As pessoas começam a ir mais para a rua, começam a, de repente, acho que dá para andar sem máscara, acho que dá para reabrir aqui o meu comércio. As decisões vão se tomando, poderiam ser melhor tomadas se houvessem dados concretos e organizações melhores, né? Tem acontecido muita organização local, ONGs antigas que se refortalecem, ONGs novas, muitas ONGs novas surgindo nas favelas, numa lógica do nós por nós, né? Um exemplo bom disso, eu acho, é o painel Voz das Comunidades, que é um painel centrado na comunidade do Alemão, que diante da inexistência de um painel confiável, começa a fazer um painel próprio das favelas, né? Entrando em contato com as clínicas, por exemplo, os dados epidemiológicos que a gente coleta localmente na minha clínica, que não se refletem nos dados que a prefeitura apresenta, o painel das Voz das Comunidades diz, bom, então, disponibiliza para a gente também esses dados e a gente faz um painel das favelas, né? Não porque isso é melhor, porque, no fundo, isso acaba ainda sendo uma visão limitada, não consegue ter tanto poder de decisão, nem levar em conta tantos fatores. Mas porque é o que é possível, né? A gente tem exemplos internacionais de que outras coisas são possíveis, né? Para o bem e para o mal, a gente tem exemplos positivos na Alemanha, de uma resposta bastante organizada, e exemplos péssimos nos Estados Unidos de o que acontece com um sistema de saúde que é francamente descoordenado, né? Se a gente pensa como é que a gente repensa esse sistema de saúde, se é no sentido de uma pulverização, de uma fragmentação, isso só resulta pior. O exemplo dos Estados Unidos eu acho que não podia ser mais claro, né? O que acontece é que esse é o processo que a gente vem vivendo na cidade do Rio, na Rocinha, mas outros lugares, como eu falei, tem outros pontos da curva, né? A Cidade de Deus vem aumentando os seus casos, está acontecendo no Rio também, como em São Paulo, um processo de interiorização, mas vinga, assim, vice uma pressa de voltar ao normal, né? Eu acho que é compreensível, porque é difícil viver no anormal, por muitos fatores, pelos fatores individuais, psicológicos, pelos fatores econômicos. É difícil ficar nessa realidade que a gente está vendo. Mas dentro disso a gente começa, eu acho que individualmente mesmo, é interessante de pensar, a ter uma pressa, né? Então, como é que a gente resolve esse troço para poder voltar? É a reação natural, mas a gente, por hábito, talvez, a gente tem a gente começa a ter uma lógica de parecido com o normal que eu conheço, melhor, né? As pessoas falam um novo normal na mídia, mas às vezes está se referindo a como é que a gente adapta esses problemas que surgiram para a gente poder ficar bem parecido com o que a gente tinha antes, mas agora de máscara e fazendo mais eventos pela internet, né? Mas sem mudanças que sejam estruturais. Se são estruturais os problemas, se os problemas maiores vêm de desigualdade, vêm de organização do sistema de saúde, do sistema de transporte, do sistema político, se a gente não mexer nisso, a próxima pandemia traz outro, né? Traz outra onda dessa, outra leva de problemas muito semelhantes. A questão toda é a dificuldade, eu acho, da gente olhar para alternativas a essa base, né? A base desses problemas. Do nosso modelo de consumo, inclusive do consumo em saúde, né? Altamente individualizado, né? Individualizada também a nossa visão de organização social, em oposição a uma possibilidade comunitária, né? Teve um artigo muito bom do Centro de Medicina Baseada em Evidência de Oxford, falando sobre como pensar os ambientes comunitários, que me parece muito associado às iniciativas como a Cidade Amiga do Idoso, né? E os bairros amigos do idoso, ou seja, uma visão comunitária, uma visão daquelas geografias, pessoas que moram ali, todas elas, né? E que a gente possa expandir isso para quem mora naquele país, enfim, a gente conseguir ter uma preocupação, que vai da preocupação em saúde ao planejamento urbano e muito mais, que de fato possa fazer a diferença para a gente não passar dessa curva, voltar para o que era antes e permanecer com os problemas mais profundos, né? No Rio de Janeiro, na Rocinha, a sensação é de que a curva está terminando e as coisas estão voltando ao normal,
né, com a manutenção dos problemas de base, das desigualdades, do sofrimento, das mortes aumentadas, que sempre foram aumentadas na favela. Talvez seja mais claro agora e talvez ainda seja tempo, com sorte, com algum esforço, para a gente aproveitar a oportunidade de ver, aproveitar a oportunidade de mudar alguma coisa, a realidade, de novo, de base das favelas, da nossa organização social, para talvez um normal que seja realmente novo, né? De fato, um novo normal, para todas as cores, para todos os gêneros, para todas as idades, considerando a diversidade que a gente tem e a igualdade que a gente quer construir de direitos e possibilidades de vida. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Eberhard. Você trouxe essa lente de examinar e aprofundar a discussão na desigualdade. Afinal, você trabalha na Rocinha, 800 metros de São Conrado, o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Ali, do lado. A gente costuma falar de periferia como se fosse realmente periférico, quando na realidade, a realidade, nossa, está estampada. O Covid não forjou, como você sugere, as desigualdades, apenas as deixa escancaradas. Num estado onde se constroem 7 hospitais de campanha, um deles funciona, é um 7-1 humilhante, mas a gente não está falando de futebol, a gente está falando de vidas, né? E esse dinheiro saindo dos respiradores, da construção de hospitais, poderiam estar salvando vidas e engrossando o bolso de políticos corruptos. É realmente uma situação lamentável que a gente vê em poucos outros países e só faz aumentar essa desigualdade. E você chama a atenção que aquilo que deu errado nos Estados Unidos tem a mesma raiz da desigualdade de um sistema de saúde que não existe, deixando de fora. E nós vamos aprofundar mais esse corte na hora que nós tivermos a segunda parte do painel. E, finalmente, você chama a atenção de voltar ao normal, pois o normal era parte do problema, né? Como é que a gente vai querer, desejar voltar a um normal que forjou tudo isso? E daí a gente vai passar para uma outra realidade, que é a realidade de uma região imensa, a mais pobre do país, que é o Nordeste. Nós convidamos o nosso muito querido Kênio Lima, que é também membro, como outros dos palestrantes, do grupo temático da Abrasco, do Grupo de Envelhecimento e Saúde. Já tivemos oportunidade, Kênio, de participar de vários webinars, inclusive aquele que celebrou o primeiro aniversário do Centro de Estudos do Envelhecimento, que você comanda aí na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Obrigado, Kênio. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Kalash, aqui representando o Centro Internacional de Longevidade. Obrigado à Organização dos Estados Ibero-Americanos, na pessoa do Rafael, e à Unibis Cultural por essa oportunidade. Então, falar do Nordeste é falar de toda a minha vida, de toda a história, né, do povo nordestino. E, obviamente, para a gente discutir esses aspectos, eu vou só apresentar aqui uma tela, depois vocês me falam se vocês estão vendo, essa minha apresentação, ok? Rapidamente, conseguem ver? Ótimo. Então, gente, para a gente começar a falar um pouco a respeito dessa pandemia da Covid-19 no Nordeste brasileiro, eu vou passar um pouco rapidamente pela questão do quadro epidemiológico, para a gente entender o que eu vou falar especificamente, a articulação dos governadores, né, do estado, toda a região Nordeste, dos estados nordestinos, nesse enfrentamento de modo coletivo dessa pandemia, né, que, na verdade, não é só uma pandemia pura e simples, mas a gente está vivenciando uma infodemia e uma desinformação. E a articulação do Comitê Nordeste e do Comitê Científico do Nordeste, junto com outros comitês de vários estados, tem tentado combater essa infodemia da maneira como ela é conduzida e a desinformação que existe. E vocês vão entender quando eu tocar em alguns pontos. O respeito pela ciência, que é um ponto fundamental, que o próprio comitê tem trazido isso muito claramente, e uma questão da interiorização da epidemia, que a professora Marília já trouxe de modo adequado, né? Então, assim, se a gente for compreender de onde eu falo, né, de onde qual é o meu lugar, qual é o meu território em que eu estou falando. Estou falando do Nordeste, que tem muitas peculiaridades, são 9 estados, 1.793 municípios, 1.500.000 quilômetros quadrados,
a população de 53 milhões de habitantes e cuja maioria da população votou contrário ao presidente da República. Então, assim, nós fomos os estados onde o atual presidente da República não teve a maioria da sua votação. Então, isso vocês já imaginem, porque o quadro que os estados do Nordeste enfrentam diante desse atual governo que aí está. Então, para vocês perceberem ainda mais, nessa tabela que aí aparece, né, que é uma tabela que foi extraída do próprio Comitê Nordeste, a gente pode encontrar que nós temos realidades, em termos de unidades federativas, no Nordeste completamente distintas. Temos Sergipe com 2 milhões e 200 habitantes, né, 200 mil habitantes, e a Bahia com 14 milhões, quase 7 vezes mais. Um território muito amplo, né? Então, se a gente olhar a população de pessoas com 60 anos ou mais, então a gente já passa dos 14%, na grande maioria, à exceção de Sergipe e do Maranhão, né? Então, a gente já está chegando aos 15% dessa população, portanto, é uma população envelhecida, sim, e é uma população que necessita ter os seus direitos respeitados, né? Então, é bom que a gente entenda isso, né? São cidadãos, então, nada do que a gente faça é favor, é cidadania, né? Então, um outro ponto importante é a densidade demográfica. Então, a gente tem uma densidade extremamente elevada, como em Alagoas, e tem uma densidade baixa, como no Piauí. E uma outra questão da aglomeração, que a gente fala tanto, né? Fala aglomeração em aglomerados urbanos subnormais, fala nas várias comunidades, e aí a gente tem um percentual de domicílios com adensamento excessivo, né? Ou seja, mais de 3 pessoas por dormitório, para vocês terem uma ideia. Então, assim, a gente encontra o Maranhão com 10% dos domicílios com adensamento excessivo. E a gente está falando em controlar uma epidemia que é transmitida, sobretudo, por um contato entre as pessoas, e um contato próximo entre as pessoas. Então, se nós não olharmos para isso adequadamente, a gente certamente vai ficar usando modelos que não são próprios e que não entendem a dinâmica do território. Então, isso é um ponto fundamental. E nós, o grupo do Nordeste como um todo, todos os governadores, já tem algum tempo à frente de governadores do Nordeste e se reuniu na tentativa de trazer informações coordenadas para essa população. Porque se nós formos pensar em termos de pacto interfederativo, nós estamos muito mal. Então, o que a gente quer, na verdade, é resgatar isso, né? E eu faço parte do comitê do Estado, né, de assessoramento do Estado do Rio Grande do Norte, nesse enfrentamento, e a gente consegue perceber uma ruptura nesse pacto dia a dia, né? Então, nós temos um problema de uma descoordenação, de uma informação que é em nível federal, informação em nível estadual, uma informação em nível municipal. Então, assim, a gente tem dificuldade, muitas vezes, de executar algumas ações por essa completa desentendimento, né? Falta de entendimento do que é uma emergência em saúde pública. As pessoas não têm a menor preparação, os governantes, isso não foi passado adequadamente, não foi discutido com a população, essa preparação das emergências. Então, o Comitê Nordeste, que foi criado em 2019, em março de 2019, fez 1 ano especificamente, apesar de já ter à frente, ele criou, agora também em março de 2020, um comitê científico que dá suporte a essa estrutura. E aí tem uma foto dos governadores, eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte, eu sou potiguar, sou comedor de camarão, de girimum, né, e de macaxeira, né, para as pessoas que não sabem. Então, assim, e nós temos no comitê a única, na verdade, no Brasil inteiro, a única mulher governadora desse país, né, que é a governadora do meu estado. Então, assim, o consórcio ele foi criado no sentido de coordenar interesses e ações políticas que são regionais no enfrentamento, sobretudo, nas ações do governo federal, que eram antagônicas aos interesses do povo nordestino, né? Então, a partir daí, o comitê agora, como eu falei, em 2020, criou o comitê científico, que assessora o consórcio em questões que estão relacionadas à pandemia, sempre suprindo os governadores com evidência científica, que é uma coisa que a gente fica trazendo isso o tempo inteiro, que venham informar e tornar mais efetivas as decisões, ou seja, políticas públicas baseadas em evidências, que são fundamentais nesse processo.
e também não só as decisões e ações políticas, mas técnicas. Tem vários subcomitês, né, são 9, né, tem comitês na área da epidemiologia, na área de sala de situação, epidemiologia e modelos matemáticos, sala de situação, relação com empresa, da virologia, e é aberto para as pessoas se voluntariarem aos subcomitês no sentido de contribuir. Temos a plataforma Mandacaru, que é troca de experiências, temos um aplicativo, né, que é o Monitora. Então, tem várias estratégias que estão sendo realizadas em nível de Nordeste, de compra de material, de insumos, para que não falte para os estados nordestinos uma ação articulada nesse sentido, no combate a esse descaso que vem sendo realizado, que vem sendo observado nessa pandemia. E aí, se a gente observar aqui, que eu queria chamar uma atenção, esse é um quadro do epidemiológico do Nordeste. Nós tivemos o primeiro caso na Bahia, em 6 de março, um caso importado de uma viagem da Itália, que foi 9 dias após o primeiro caso do Brasil. Depois, Alagoas também teve um caso de um homem de 42 anos, que veio da Itália, mesma situação. Pernambuco teve o primeiro caso no dia 12 de março, e os outros estados foram aparecendo, e o primeiro óbito foi no estado de Pernambuco, no dia 25 de março. Mas tem um caso curioso, que é o caso do Ceará. O Ceará, na verdade, após a revisão dos casos, eles perceberam que já a existência de casos da Covid no mês de janeiro, e que, portanto, foi um tempo muito longo para que nós enxergássemos a existência dessa epidemia no Ceará, e demandou em torno de uns 70 dias para que isso pudesse ser percebido, e daí esse é um dos fatores que se atribui a esse grande avanço no estado do Ceará, né? Tem um hub aéreo muito forte e fruto dessa descoordenação de informações em nível nacional. Então, se a gente perceber, o Ceará aí desponta com o principal número de casos confirmados e de óbitos, né, com a letalidade de quase 5%, mas Pernambuco foi seguindo a mesma trilha, com 74 mil e 7,7% de letalidade. Claro, dado a letalidade, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque depende muito da questão das testagens, da identificação, mas aí a gente tem óbitos em Pernambuco, na Bahia também em grande quantidade, muito embora o processo epidêmico da Bahia tenha sido segurado durante um tempo. E se nós formos perceber com detalhe, eu queria chamar a atenção para esse fato aqui, o percentual de óbitos idosos. Isso é muito mais só do que uma discussão numérica de que a gente tem um Maranhão com quase 80% dos óbitos são óbitos de pessoas idosas, né? E vários estados ultrapassando os 70%. Nós, do comitê, incluímos esse indicador, eu represento o Instituto do Envelhecer na comissão, nós incluímos o indicador de óbitos e casos em idosos para a gente compreender a dinâmica dessa epidemia e como ela se comporta nesse processo. Então, esse é um ponto fundamental. E aí, a gente pode perceber que é um gerontocídio, com certeza, mas é eugenia pura, né? Então, quando a gente percebe que quem são essas pessoas que são, entre aspas, escolhidas para morrer, né? Então, a gente precisa olhar para esse dado com cuidado e com atenção e denunciar. Isso precisa ser denunciado. Isso é fundamental para que a gente compreenda. E se nós formos perceber como é que isso aconteceu em termos de interiorização dessa pandemia, a Fiocruz tem um trabalho super interessante, e isso são os dados dessa nota que eles publicaram, das tendências da pandemia. Se nós olharmos para essa figura, aqui, gráfico de colunas, a gente vai ver que no dia 14 de março, dividido por tipo de cidade, vamos chamar assim, né? Se é uma metrópole, das regiões de influência das cidades REGICS do IBGE, então a gente tem metrópole, capital regional, centro subregional, centro de zona e centro local, né, que são os menores índices. Então, vai do menor para o maior. Se você perceber, no dia 14 de março, primeira análise, você tem casos, um percentual de municípios já começando a aparecer, que são metrópoles, que são capitais regionais e centro subregional. Com o andamento, a evolução da pandemia, a gente consegue observar que os centros locais que dependem dos centros nacionais estão, obviamente, bastante atingidos. E uma coisa que é importante, e esse relatório chama a atenção, é que nós estejamos atentos para o fato de que não adianta fechar pequenos municípios, não adianta fazer isolamento se não é uma ação integrada. Por quê? Porque essas pessoas vão se deslocar para os maiores, onde provavelmente estão o foco de contágio nesse sentido, né?
Então, a gente tem uma discussão da epidemia em termos de difusão hierárquica e difusão por contágio que a gente precisa entender. Então, essa sequência de mapas aqui trazidos, você consegue ver claramente, quando os casos eram até 15 de março, nesse primeiro à esquerda, poucos casos no resto do país, mas ainda mostrando as redes, as interseções das pessoas. Então, as pessoas iam para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e passaram a trazer a infecção para os municípios. E agora, nesse último, que está no relatório de 14 de abril, a gente consegue encontrar como essa malha está distribuída, e ela segue muitos caminhos, as rodovias, as hidrovias, então ela vai seguindo toda a organização, né, das cidades, né, as organizações urbanas que nós temos. E, obviamente, aqui no Nordeste, não poderia deixar de ser, se vocês perceberem, esse dado é um outro dado extremamente interessante, que é o número de casos, nesse gráfico da esquerda, e o da direita, de óbitos, para a gente perceber o Nordeste inteiro tomado de casos, né? Então, a gente tem 1.760 municípios que tem pelo menos um caso confirmado, né? Totalizando 98%, ou seja, quase a totalidade, até onde foi analisado esse dado, foi 14 de julho, tinha casos confirmados. E, obviamente, a gente ainda tem muita subnotificação, que, como a professora Marília colocou, nós não temos dados qualificados para avaliar esse tipo de coisa. Então, e o Eberhard também trouxe isso, né? Vocês imaginem a organização estrutural de um município do interior do estado do Ceará, ou do exterior do estado do Rio Grande do Norte. Então, aqui a gente pode ver nós temos um trabalho feito no Nordeste sobre o envelhecimento, e aqui existe uma área envelhecida e muito envelhecida no Nordeste. São os sertanejos, que as pessoas não olham para eles, né? Então, assim, são pessoas sobreviventes, né? Claramente sobreviventes nesse processo. Então, para a gente reforçar isso, desculpe, essa é uma área que conflui parte do estado do Ceará, parte do estado do Rio Grande do Norte e parte do estado da Paraíba, né? Então, é muito envelhecida. E essas pessoas, elas foram afetadas grandemente, estão sendo afetadas, não têm uma atenção primária adequada, na maioria das vezes, não foi preparada para isso, mas esse é fruto de um desinvestimento que vem acontecendo no nosso país na atenção primária, com políticas de atenção primária completamente mutiladoras, eu posso chamar assim, né? E, obviamente, isso reflete nesse grande quantidade de óbitos que tem aqui, nesse outro gráfico a gente pode ver. Então, a gente tem quase 70% dos municípios nordestinos têm óbitos, né? E aqui a gente tendo que tomar atitudes e fazer outras medidas para além das questões governamentais, porque os municípios estão totalmente desprovidos dessa ajuda, né, para que você possa dar conta dessas infecções. Então, o Estado tenta fazer essa coordenação, mas os municípios, e tem um caso emblemático do município de Natal, o prefeito de Natal vai para a televisão, ele já virou um caso nacional, montando centros de tratamento e profilaxia com ivermectina e afirmando que é isso que está reduzindo claramente a pandemia no nosso estado, no nosso município. E, obviamente, prometendo, como ele fez recentemente, fechar centros de tratamento porque está sendo resolvido. E nós não podemos fechar os olhos para isso. As pessoas, os municípios, as municipalidades estão em plena campanha e muitos deles estão trocando voto por medicamento, infelizmente, como sempre é. É isso, gente. Muito obrigado. Desculpe se eu passei do tempo, professor. Muito obrigado, Kênio, e obrigado a todos vocês. Eu sei que é um imenso esforço poder resumir tantas informações valiosas, mas tem um pensamento que é comum aqui nas apresentações de Marília, do Eberhard e agora a sua, Kênio, é que a falta de uma coordenação a nível nacional num país tão grande, cada região tem que se improvisar. O município de Araraquara faz alguma coisa que dá certo, porque está faltando uma política que seja mais abrangente. No caso do Rio de Janeiro, as comunidades é que vão ter que se virar, as comunidades pobres, porque falta uma orientação adequada. E, no caso do Nordeste, a sorte de vocês já terem esse consórcio de governadores para preencher aquele vácuo que tinha deixado por ser uma região não só muito pobre, mas que ousa não estar do lado do governo federal.
Tudo isso me faz pensar numa analogia de que a gente vive essa situação da pandemia e que se o Saramago fosse vivo e resolvesse reescrever o ensaio da cegueira, aqui era um prato cheio, porque a gente está cego, sem os dados necessários, sem poder termos uma noção adequada por subnotificação, por falta de testagem, muito menos de seguimento dos casos. Você chama a atenção disso. E uma coisa em particular, Kênio, que eu fiquei feliz de você ter levantado, que também é um retrato da nossa desigualdade. Nós temos bolsões no Nordeste de populações, comunidades muito envelhecidas, porque os jovens saíram e emigraram na ilusão de encontrarem no Sul oportunidades de trabalho. E agora eles ficam lá, sem o apoio físico dos seus filhos e sem o apoio financeiro, porque os filhos estão desempregados nas capitais aqui do Sul. É impressionante, Eberhard, não sei se você também está verificando isso na Rocinha, mas em Cidade de Deus, em Rio das Pedras, outras das grandes favelas aqui do Rio, todos os dias, ônibus estão levando de volta essas pessoas que já se sentiram tão desamparadas que estão ousando retornar ao Nordeste por falta de oportunidades. E isso vai fazendo com que a interiorização permaneça e continue através das vias viárias, esses ônibus que, sem dúvida alguma, estão levando de novo mais vírus para o Nordeste, porque estão saindo do epicentro, dos epicentros, aqui no Rio de Janeiro, onde há tantos casos notificados e não notificados. É por isso que nós, na hora de concebermos esse webinário específico, resolvemos que seria importante que a gente tivesse algumas visões de corte, de temas transversais que são fundamentais para que a gente possa entender essa pandemia. E a primeira será com meu caro amigo Alexandre da Silva, professor da Universidade de Jundiaí, com seu doutorado feito na Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, e que vem há muitos anos nos ensinando a importância de nós olharmos para essa questão de raça, sempre com a mensagem que, no fim, eu poderia resumir de que não é suficiente não ser racista, nós temos que ser antirracista, e para serlo, nós temos que nos educar, e a educação se faz através de dados. E é isso que ele, como epidemiologista, nos tem trazido. Alexandre, com você. Bom dia a todos e todas. Quero também agradecer ao convite recebido aos Estados Ibero-Americanos, na pessoa do Rafael, Alexandre Kalash, todas as pessoas amigas, amigos que eu vejo aqui no painel, os colegas e também todos os participantes, também ao LC e ao NIBS. Bem, o que coube para eu trazer de contribuição para a discussão de hoje é falar da questão racial, é apresentar de que maneira o que nós temos falado sobre o racismo tem influenciado diretamente a questão da Covid, ou a Covid aumentando esse problema que já tínhamos no Brasil, que é do racismo. Então, inicialmente, falou-se, ainda se fala, dos grupos de risco, que falam que são as pessoas negras, que são as pessoas idosas, que são as pessoas com comorbidades já comprovadas, e a sua associação comprovada com a piora da evolução da Covid, que seria hipertensão, diabetes. E tudo isso ocorre também com pessoas idosas negras. Então, o que eu quero trazer no primeiro ponto, eu trouxe aqui 5 pontos para discutir hoje com vocês. O primeiro é esse, né, que não são grupos de risco, são grupos que ficaram na condição de risco, dada a falta de ações como, né, Marília, Eberhard, Kênio, Marília também trouxeram, que foi ficando nessa condição de risco.
E é isso que Kalash tem falado também nas suas apresentações, né? Nós já sabíamos que a Covid teria uma outra cara, né? Então, assim, não são pessoas somente velhas que estão morrendo, são pessoas de pele mais escura e pessoas mais jovens. Então, é importante pautar aqui que há vários grupos sociais nessa condição de risco e nessa condição de vulnerabilidade. Um outro ponto que eu quero também debater é se, de fato, a Covid é tão democrática assim. E aí, podemos pensar que no Brasil, as várias manifestações do racismo, e eu quero destacar aqui o racismo estrutural e o racismo institucional, ajudam a sustentar um discurso político, ideológico, e também uma não movimentação, uma não indignação da maior parte da população. E isso reflete também nessa naturalização da violência contra a pessoa, contra a população negra, contra a pessoa negra, não só a idosa. Então, o evento ocorrido lá conforme nos Estados Unidos, para a população negra e para as pessoas que estão atentas ao que ocorre com ela, não é nenhuma novidade. Isso ocorre sistematicamente, diariamente, no nosso país. Então, falar se a Covid é de fato democrática é a gente lembrar que, nesse momento da pandemia, o que nós estamos observando é ainda um aumento da violência por causas externas e que envolve crianças negras. Então, são muitas crianças negras que têm sido mortas nesse momento por violência, e essa morte, sabemos muito bem que não afeta só a criança, afeta toda a sua família. É falar também que as mortes naturais, não aquelas associadas à Covid, as naturais, têm aumentado nesse momento da Covid também nas pessoas negras. Uma maior exposição dos profissionais da área da saúde negros. Então, são os profissionais de saúde negros que estão lidando com os corpos contaminados pela Covid e, consequentemente, com mais risco de adoecimento e de óbito. E como já foi falado, né, Marília, Kênio também trouxeram isso, o quanto há de falta de equipamento, muitas vezes, os mínimos necessários para um bom atendimento. Essa democracia que não existe, ela também se dá pela maior presença de trabalhadores e trabalhadoras negras que sustentam, que possibilitam que muitos grupos sociais consigam ficar em casa, e aqui eu estou falando explicitamente dos subempregos ou dos trabalhos mal remunerados, do adoecimento das pessoas que ficam. Então, dado que não se comprova que a morte foi por Covid ou que a morte foi, mas como ficam as pessoas aqui, e também a dificuldade ao acesso aos benefícios sociais. Então, tudo isso faz a gente pensar que a Covid não tem sido tão democrática assim e tem afetado um grupo maior em particular. O terceiro ponto que eu quero falar, e aí eu vou compartilhar rapidamente uma tela com vocês, é para falar um pouquinho dessa situação que eu chamo de territórios negros. O que vem a ser isso, territórios negros? São espaços onde nós observamos uma má qualidade dos serviços e dos acessos, onde a gente observa uma infraestrutura prejudicado ou até ausente. Eu posso falar da condição de água e de esgoto, eu posso falar da violência que é mais presente e da ausência da polícia, da redução de áreas verdes e livres para a promoção de saúde, da dificuldade de acesso aos alimentos saudáveis e frescos a preços acessíveis, da dificuldade de acesso à internet, da dificuldade de funcionamento das políticas e de programas sociais que no mesmo município funcionam em territórios não negros e nos negros não funciona. E eu vou incluir aqui também uma desatenção a quilombolas e vou incluir os indígenas também. Então, só para exemplo, eu mostro aqui a situação do município de São Paulo, onde a gente observa que quanto mais escura a área, mais óbitos nós temos, e existe uma sobreposição de maior casos com bairros onde nós temos mais pessoas negras residindo. Embora esse gráfico seja de abril, nada mudou para os dias de hoje.
Um outro assunto que eu quero trazer, é o quarto ponto, é a questão das subnotificações. Então, o primeiro ponto é que a gente tem nosso GT Racismo e Saúde, de envelhecimento, outros movimentos como Coalizão Negra, enfim, a Sociedade Brasileira de Medicina da Família, várias entidades, associações e grupos têm feito muita atenção para que o quesito raça-cor seja apresentado para apresentar melhor, explicar melhor o cenário da Covid. E o que nós temos observado é que isso não seria necessário, como foi falado anteriormente, não é um favor, porque isso já está em muitos documentos, de que o quesito raça-cor precisa apresentar, precisa aparecer. O quesito raça-cor é um potente indicador social, porque ele traz muitas informações. E o que a gente consegue com muito esforço é apresentações como essa, onde você tem a apresentação dos dados por sexo, por idade, por faixa etária, a cor, e pelas comorbidades. Só que essa intersecção, ela não acaba aparecendo. E é muito importante para nós, se houvesse essa intersecção, porque daí nós conseguiríamos, de fato, colocando a informação também de residência, entender onde é que as ações precisam ser organizadas ou reorganizadas. Então, esse é um ponto que eu queria também trazer aqui para que nós pudéssemos discutir. E, por fim, eu quero falar também da questão do fato da necropolítica, que é um assunto também importante para nós. O que vem a ser a necropolítica? Eu agora não estou conseguindo sair dessa tela aqui, pessoal. Se alguém puder me ajudar, só para desligar, tirar da apresentação. O último ponto que eu quero trazer é sobre a necropolítica. Obrigado. Que é o que Kênio já falou, que parece que há toda uma situação orquestrada para que isso ocorra. E o que eu quero dizer com isso? Essa desigualdade para o enfrentamento da Covid, ela está escancarando muito essa morte de pessoas pobres, pessoas negras, negras pobres, velhas, velhas pobres, velhas negras, enfim. E isso parece traduzir para alguns grupos, para algumas pessoas, uma certa redução de gastos federais com esses grupos sociais, o que é uma inverdade. E isso também parece que esse plano de necropolítica sustenta também essa estrutura racista, machista e patriarcal, né? Quando o Kênio mostra, por exemplo, né, quantas governadoras nós temos no nosso país. E isso também reflete agora um campo tão desejado das indústrias que vão testar a vacina, que é novamente corpos negros. Então, veja que a minha fala, a todo momento, está explicitando que os corpos negros estão em maior exposição para adoecimento da Covid. Em qualquer momento, seja como uma pessoa residente nesse país, como as pessoas que estão lidando, e agora com pessoas que serão testadas por vacinas que estão sendo produzidas numa velocidade muito rápida, sabemos muito bem disso, que já foi cogitado isso lá, que deveria ser testado lá no continente africano, mas não deu certo, e agora encontra o Brasil como um cenário ideal. E aí o Nordeste, como o Kênio falou, também refletindo esse cenário. É essa a minha fala. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Eu sei que realmente é um desafio você trazer tanta informação com tanta densidade, mas só para pensar alguns dos aspectos que você trouxe, essa ênfase na comorbidade acaba sugerindo que é uma culpabilização da vítima. Essa pessoa tem comorbidades refletindo o custo de vida que veio atrás. Ela não tem hipertensão, diabetes, problemas respiratórios e cardiovasculares à toa. Isso está sendo produzido porque o curso de vida foi o que a gente sabe. Então, essa tipificação das pessoas de alto risco, ela não nos serve, sobretudo num país que envelhece precocemente e mal. Os dados do Kênio já nos sugeriam que até mais de 30% das mortes são de pessoas que têm as tais comorbidades muito antes da hora por estarem vivendo mal.
Outra coisa que você fala e que é um tema muito atual, você falou de quilombolas, como também sugeriu, reservas indígenas, e a elas negadas água, máscaras, proteção. Isso é uma evidência da necropolítica. Que importa que morram? São pessoas que são mais fracas, são pessoas que são negras, são pessoas que são mais velhas. Não importa, é o e daí. E você também fala, obviamente, de que há um custo adicional colateral das pessoas que estão morrendo porque não estão tendo acesso mínimo às estruturas de saúde, aos equipamentos, e que as suas comorbidades estão complicando e são muito mais prevalentes nas populações, como, por exemplo, a população negra. Então, isso configura a importância deste tema transversal, como é também um tema transversal da maior importância, o tema de gênero. E por isso nós convidamos a doutora Marília Berzins, que é do Observatório Longitudinal de Envelhecimento, uma pessoa com quem nós temos aprendido muitíssimo. Ela tem nos trazido a importância fundamental dessa perspectiva de gênero e que cruza muito, Alexandre, com aquilo que você acaba de nos trazer, lembrando que não é só a morte, é também as consequências para a mulher, especificamente, da precarização do trabalho e como elas já estão sofrendo mais de todo o preço, do ponto de vista econômico, com seus trabalhos precários, na informalidade, e o que isso resulta em termos não só de saúde, mas dos efeitos a longo prazo do que a gente está assistindo. Marília, por favor. Boa tarde para todos que estão aqui. Já é tarde, né? Já passamos do meio-dia, conquanto não ainda tenhamos almoçado, e nossa alegria de estarmos juntos aqui discutindo esse tema tão importante, tão atual, e não posso deixar de registrar o meu agradecimento do convite feito na pessoa do professor Kalash, e vamos então abordar este tema. Eu pretendo ser bem objetiva para não me perder e não extrapolar o tempo. Eu fiz uma síntese e vou ler e falar com vocês para não perder as informações que eu gostaria de destacar. Que eu vou falar exatamente a pandemia e a sobrecarga que isso nos trouxe como mulheres. Eu sou uma mulher, então aqui estou falando de nós para nós mesmas, né? Com a pandemia e o necessário distanciamento social, há uma profunda alteração nas rotinas das mulheres brasileiras e que voltam para suas casas, não é? Elas estavam no mercado de trabalho para assumir um novo espaço e ainda mais sobrecarregar este espaço que elas já ocupava quando nós nos referimos à dupla jornada. Então, hoje, as mulheres estão com a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, especialmente crianças, dos seus parceiros, não é? E dos seus pais. E as mulheres assumem agora um papel de professoras. Tem sido gasto um tempo muito grande das mulheres para o cuidado de seus filhos, uma vez que as escolas ainda não voltaram às suas atividades. Elas passam a exercer mais ainda a atividade doméstica, são gestoras, continuam trabalhando e acrescenta-se mais a gestão ou o cuidado direto dos seus pais idosos. Por que isso acontece? Porque são os estereótipos e os estigmas associados ao gênero feminino. Vale lembrar que, desde sempre, as mulheres acumulam diferentes atividades e somos constantemente cobradas por um senso de responsabilidade e cuidado, né? Às vezes, ou sempre, são perversos e desiguais para nós. Nos disseram, e isso foi essa construção social, que cuidar é uma vocação dada ao gênero feminino, que, por sua vez, naturalizou, não é, as mulheres, as tarefas domésticas, dos filhos e, consequentemente, dos outros membros da família. Isto sobrecarrega imensamente. Segundo dados do IBGE, que é um Instituto de Pesquisa Brasileiro, que foi também corroborado pelo IPEA, um outro importante instituto brasileiro, né, nós temos, as mulheres dedicam, em média, 20,9 horas, não é,
semanais às suas atividades domésticas, enquanto os homens apenas 10,8, 10 horas e 8. Então, há uma diferença crucial sobre isso. Além de que, as mulheres respondem ainda por quase 80% daquele trabalho invisível dentro de casa. Na pandemia do coronavírus, isso manifesta-se mais gravemente ainda. Várias reportagens que nós temos acompanhado na mídia neste período de enfrentamento a essa pandemia têm mostrado como a pandemia tem impactado, sobretudo, as mulheres. Vamos aos alguns exemplos. Nos hospitais, as mulheres são a linha de frente no cuidado. A Organização Mundial de Saúde nos informa, e isso também se repete no Brasil, que 70% dos profissionais de saúde são mulheres. E aqui o Alexandre, que nos precedeu, chamou a atenção ainda de que mulheres negras também nessa linha de frente, não é? Ou seja, elas se manifestam no cuidado à saúde, consequentemente se expõem mais, que também, por suas vezes, voltam para casa. Quando a gente fala esse número expressivo de mulheres no atendimento à saúde, destacamos que elas se apresentam, sobretudo, na equipe de enfermagem. E não são as enfermeiras, né, a grande maioria, aqui quando a gente fala do quesito cor, mas são das técnicas de enfermagem. Ou seja, mulheres estão na linha de frente. As mulheres são mães, né, que no fechamento das escolas, escritórios, administram as demandas profissionais e a gestão da sua família. Temos ouvido frequentemente as mulheres dizendo que não foram preparadas para serem professoras e agora têm que ser professoras para responder a essa demanda. E aí também entra outro fator no que se refere às mulheres cuidadoras. Mulheres cuidam, tradicionalmente, crianças. Segundo pesquisa americana, as mulheres são 7 vezes mais propensas a cuidar dos seus filhos do que os homens. Mulheres também estão cuidando e cuidam, e esse é um papel muito recente, muito moderno, dos seus pais idosos, do sogro, da sogra, tias, avós. O cuidado, apesar de ser humano, tradicionalmente, ele está sendo destinado às mulheres. E aqui nós temos que nos ater a isso e mudar, que todos nós temos condições de cuidar, que isso é um ato do ser humano. Por isso, nós precisamos chamar a questão da mulher, né, sobretudo, neste período de pandemia. Outro fator, ansiedade e o estresse acompanham a pandemia. Isso não é diferente na vida das mulheres. Estudos estão apontando que as mulheres sofrem mais com a sobrecarga psicológica causada neste período de crise. Uma outra pesquisa de uma instituição americana revelou que entre as mulheres o estresse representa 53% e nos homens 37%. Isso foi publicado agora no final de março, ou seja, nós respondemos mais também pelo estresse. Portanto, a pandemia global destaca a diferença entre gênero, raça, classe social. Mulheres são chefes de família, mulheres são cuidadoras, são trabalhadoras domésticas. Um outro documento aqui referenciado da ONU, né, que se chama Mulheres no Brasil, apontam fatores que fragilizam mais o gênero feminino. Um índice maior de informalidade no trabalho deste grupo. E aqui eu faço um destaque para as mulheres que são cuidadoras de idosos, porque nós temos visto que a ocupação cuidador de idosos, ela deveria ser usada no feminino, as cuidadoras de idosos. Destaca-se nesse grupo profissional que elas estão em situação muito forte, muito grande de vulnerabilidade ante a epidemia. Pesquisa realizada apontou que 56% dos domicílios que havia um idoso assistido por um cuidador ou por uma cuidadora. Essa profissional continuou trabalhando diante da pandemia. E algumas situações que nós temos testemunhado, e a ONG que eu presido e trabalho forma cuidadores de idosos para o mercado de trabalho, nós temos visto a repetição, inclusive, de um trabalho escravo a essas mulheres, exigindo, inclusive, que elas não tirassem folga, que ficassem em dedicação exclusiva para cuidar do seu idoso. Ela não pode comparecer à casa do pai por proteção, mas exige que essas trabalhadoras continuem a trabalhar com eles, né?
Nos domicílios de maior renda, de quem cuida de idosos, o percentual das cuidadoras de idosos chega a 76%. Né? O cenário de cuidadoras de idosos é formado por mulheres pobres, sem escolaridade, sem direitos formais, e muitas vezes, quando nós olhamos para este Brasil inteiro tão desigual. Não é? Detalhe, depois destas que voltam para casa, não é? Elas estão trabalhando com pessoas idosas, transitam no transporte coletivo, ou seja, transitam nesse cenário social, elas voltam para suas casas também, levando uma vulnerabilidade maior para seus filhos. Pesquisa da Fiocruz aponta que cerca de 500 mil domicílios brasileiros, 8% têm idosos com dificuldades nas atividades diárias e, portanto, precisam de ajuda. Em 28% desses domicílios, as ajudas vêm das cuidadoras. Portanto, a equação se resume. Idosos que muitas vezes vivem sozinhos necessitam de cuidados, e mulheres pobres que precisam de cuidados estão numa situação de vulnerabilidade, talvez ocupando inclusive esse cenário, como exemplo que o Alexandre nos mostrou no anterior, estão se expondo a essa situação. Né? Então, concluindo, precisamos fortalecer os mecanismos de proteção às mulheres e às pessoas idosas. É necessário termos políticas públicas que garantam o suporte econômico e de cuidados para as mulheres que cuidam dos seus idosos. Esta é uma lacuna muito grande no cenário nacional. Nós efetivamente não temos uma política nacional de cuidados que perpasse por todas essas situações e que incluam a figura do cuidador de idoso, que infelizmente eu preciso lembrar isso sempre, e eu acho que isso deve ser uma tarefa nossa. Esteve na mão, no mês de outubro do ano passado, a responsabilidade ao presidente da República sancionar uma lei que reconhecia e criava a profissão de cuidadores de idosos, inclusive para dar mais dignidade e direitos a essa população. E, infelizmente, foi vetado. E hoje nós estamos praticamente na estaca zero nessa situação das cuidadoras de idosos. Não podemos esquecer que a igualdade de gênero é o objetivo 5 do desenvolvimento sustentável da ONU, que diz assim, alcançar a igualdade de gênero e empoderamento a todas as mulheres e meninas. Nós temos um papel fundamental para a conquista e garantia dos direitos, dar visibilidade à questão e reduzir essa desigualdade. Sobretudo, garantir a igualdade de gênero no empoderamento das mulheres, realçando a sua importância de que as mulheres adquiriram e adquirem o controle sobre sua vida de forma que realizam todos os seus potenciais. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Marília. Como sempre, você, na melhor tradição de Paulo Freire, denuncia, anuncia e pronuncia. Você tem nos ensinado muitíssimo a importância dessa questão da igualdade de gênero, lembrando que é uma igualdade de gênero, não é desigualdade, porque tampouco quer dizer que os homens estão vivendo uma bela vida. Mas você chama atenção que essa tarefa fundamental do cuidado, ela tem que ser melhor distribuída, porque é impossível que os homens continuem achando que o verbo cuidar se conjugue assim. Tu cuidas, ele cuida, vós cuidais, eu não tenho nada a ver com isso. Essa dupla carga que traz consequências para a saúde. E você chama atenção, como já tinha sido feito pelo Alexandre Silva, da importância de que quanto mais abaixo na hierarquia dos profissionais de saúde, quanto mais abaixo, mais escura e feminina é o rosto da cuidadora, que estão mais expostas, que estão morrendo com mais frequência e que estão também trazendo para casa, para os seus filhos, para os seus idosos, porque são as cuidadoras, perpetuando esse ciclo vicioso que a pandemia nos revela. E é falando exatamente de cuidado que nós vamos ter a última palestra, digamos, transversal, que é daquele que seria o idoso mais vulnerável, institucionalizado, ainda que seja uma minoria. Nós estamos falando de mais de 300 mil pessoas idosas nesse país, vivendo em instituições, e o trabalho que Carla Giacomin, geriatra e também
trabalhando na coordenação de respostas de políticas para a questão do idoso no município de Belo Horizonte e que acaba e continua fazendo um trabalho gigantesco, coordenando e liderando a Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs. Carla, por favor. Muito obrigada, professor Alexandre Kalash. Eu queria começar agradecendo, né, a oportunidade que o seu convite nos permite de estar aqui na Organização dos Estados Ibero-Americanos, junto com o ILC, com a Unibis, com a Inteligência Educacional, para tratar de um tema que é fundamental, embora muito ainda invisível, né, para a maioria dos países e no nosso caso, né, para a maioria dos gestores municipais, estaduais e no âmbito federal. O tema da instituição de longa permanência, em âmbito da Covid, ele traz o risco da maior letalidade por Covid-19. Em países como o Canadá, chegou a 80% o número de idosos institucionalizados que faleceram por Covid. A Alemanha foi o país europeu com melhor desempenho, morreram 36% dos idosos por Covid-19. Existem certamente outras iniciativas, como, por exemplo, na Nova Zelândia, que a gente sabe que teve uma repercussão muito menor, graças a uma liderança muito maior. Então, nós estamos aqui falando da falta de liderança, da falta de política, da falta de, como diria o meu querido Kalash, da falta de decência, né? Eu acho que é disso mesmo que nós estamos tratando. E eu vou dizer de alguns temas que também são transversais na questão da política de institucionalização e da política de cuidados que vai, em algum momento, demandar algum tipo de apoio a essa família, a essa mulher, a esse homem que passa a necessitar de cuidados de saúde. Então, os temas que são transversais a essa falta de política de cuidados, eu consigo identificar alguns. O primeiro é o familismo. A política brasileira se sustenta num ideal de família que não existe mais. E quando o Estado brasileiro coloca no seu artigo, na Constituição Federal, no artigo 230, que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar os idosos nas suas necessidades, esse tripé constitucional é de uma perna só, que é a perna da família. A sociedade é um ser etéreo, e o Estado se esconde, ao invés de se apresentar. Então, a gente tem uma família que tem CPF e endereço, e que, se ela falhar, ela vai ser criminalizada pela sua omissão, enquanto o Estado comete uma violência estrutural de larga monta, sem que, por isso, ele seja chamado a atuar como deveria. Por que a gente pode dizer isso? Porque uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, avaliando 46 países, o quanto do PIB de 46 países foi investido em políticas de cuidado de longa duração, estabelece que de 46 países, o Brasil investiu 0% do seu PIB. Portanto, o déficit de cuidados de longa duração no âmbito do país é de 100%. Nós poderíamos pensar, então, quem está cuidando? Por isso eu penso no familismo, né? Quem está cuidando é a família da forma como consegue, né? O que a gente observa no Nordeste é que as famílias, elas se aglutinam em torno da pessoa idosa para cuidar. Se a gente pegar na região Norte, apenas 2% das instituições de longa permanência estão na região Norte. Na região Centro-Oeste, 11%. No Norte e no Centro-Oeste, a maior parte dos idosos institucionalizados são homens, o que contraria a regra de que a maioria das mulheres é que estão em instituições. Mas quando você vai observar por que são os homens que estão institucionalizados na região Norte e Centro-Oeste, isso tem a ver com a política de interiorização. Os homens foram e deixaram para trás as mulheres. E no seu percurso,
eles construíram várias famílias, e nenhuma delas houve um vínculo suficiente para garantir essa certeza do cuidado. Então, essa política que aposta no familismo, ela falha quando as relações familiares não são suficientes. E ela aposta numa relação também de reciprocidade positiva. Como os pais cuidaram dos filhos, os filhos devem cuidar dos pais. Mas existe a reciprocidade negativa. Como você não cuidou de mim, eu não me sinto obrigada a cuidar de você. E essa também é uma realidade que está posta. Outro fator que prepondera nessa falta de políticas é o etarismo. Porque enquanto a gente acreditar que a instituição de longa permanência é a última opção de uma política, ela sempre será essa situação que a gente encontra hoje, um local que pode ser um depósito, que pode ser mais uma forma de segregar as pessoas que não nos interessam conhecer, sejam elas os idosos, os portadores de sofrimento mental, porque a política antimanicomial, a gente percebe nesses últimos também tempos um retrocesso em relação a essa política, e o que a gente observa é que aqueles que eram jovens e que apresentaram sofrimento mental hoje estão velhos. E, como velhos, eles podem ser institucionalizados. Então, essa relação também está existindo, que é a gente deslocar para as instituições de longa permanência os portadores de sofrimento mental e as pessoas que não têm família, mas aí, surpreendentemente, não estão nas instituições de longa permanência pessoas que não têm família. Estão nas instituições de longa permanência pessoas cujas famílias não conseguem cuidar da demanda de cuidados, de necessidades em saúde que essas pessoas apresentam. Então, a gente pode pensar que tem um outro patamar que precisa ser tratado, que é a falta de identidade das instituições de longa permanência. Elas sofrem de uma crise de identidade, porque se você pergunta para a saúde, elas são consideradas uma entidade de baixa complexidade. Se você pergunta para a assistência, elas são consideradas uma entidade de alta complexidade. Se você pergunta para a vigilância sanitária, elas são entidades que oferecem cuidados complexos, porque ali existe um hotel, existe uma farmácia, existe um espaço de cuidado, existe uma cozinha industrial que eu preciso cuidar. Se você pergunta para o Ministério Público, elas são uma entidade de interesse muito variável, depende do promotor. A maioria vai ser muito mais reativo do que proativo. E nessa falta de identidade, para o orçamento público, elas não têm importância nenhuma, porque, como a gente já disse, existe 0% de investimento. Então, isso talvez explique, mas não justifica, a falta de priorização das instituições de longa permanência como espaços de cuidado diante da Covid, onde deveriam ser testados prioritariamente todos os seus cuidadores e os seus residentes. Como isso não acontece, existe uma maior chance de contágio. Esse contágio se dá tanto no âmbito das capitais quanto do interior, sabendo que no interior faltam fluxos claros, falta clareza nesses fluxos também, de para onde levar o idoso institucionalizado que esteja contaminado, como cuidar com cuidados paliativos dessa população idosa institucionalizada, que muitas vezes não seria indicada para uma institucionalização, para uma internação em nível de terapia intensiva. Onde estão esses cuidados paliativos na nossa linha de cuidados? Então, para nós, eu vou parar por aqui, porque eu teria, assim, outro tanto e mais outro tanto e mais outro tanto de carências e insuficiências para a gente falar. Mas eu diria que é surpreendente que na falta, no vácuo da ação estatal, no vácuo da ação de um Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, de fato democrático e paritário, a gente cria uma Frente Nacional de Fortalecimento à Instituição de Longa Permanência, que hoje está presente no país inteiro,
muitos de nós estamos aqui, participamos dela, e que apenas pede que seja, com a máxima urgência, construída uma política nacional de cuidados continuados para pessoas de todas as idades, de todos os gêneros, de todas as cores que esse país tem, né? Porque eu acho que é esse buraco que nós temos que achar um jeito de trazer à tona, mostrar, e não é mostrar para nós, não, é mostrar para a sociedade brasileira que esse é um direito que está estabelecido na nossa Constituição, que é o direito amplo à saúde, ao cuidado, à assistência social, a políticas educacionais, que estão na raiz de todas essas carências que a gente fala até aqui. Agradeço profundamente essa oportunidade. Muito obrigado, Carla. Eu não hesito em dizer que o trabalho que você, junto a centenas de profissionais, fizeram através da Frente Nacional para Fortalecimento das Instituições, salvou centenas, milhares de vidas. E isso exatamente pela falta daquilo que você, novamente usando essa expressão, denuncia, que nós estamos denunciando, da falta de uma política que um CNDI, um Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas, deixou de fazer por não ter representatividade, por não ser genuíno, por ser resultado de uma intervenção, por ter tirado dali a presidente e também toda o seu conselho democraticamente eleito. Isso foi um ato traumático, dia 27 de junho do ano passado, que está gravado dentro de mim. E muito obrigado também por ter chamado a atenção e denunciado essa fixação na família, como se houvesse ainda aquela família idealizada dos nossos antepassados, né? Que eram poucos os idosos em um batalhão de mulheres que estavam disponíveis por não terem ingressado no trabalho pago e, portanto, estavam ali disponíveis para cuidar dos pais, do sogro, da sogra. Muitas vezes eram solteiras e ficavam designadas mesmo. Você vai ser aquela que vai cuidar dos pais. Isso acontecia nas tradições das nossas famílias, onde não era incomum ter 12, 14, 15 filhos. E a gente vive ainda assim às cegas. O que você traz para nós é uma dimensão nova. Nós já conhecemos o ibadismo, o racismo, o sexismo e os denunciamos. Mas agora você traz também o familismo, que se associa ao pobricismo. Não gosto de você porque você é pobre. Então, é um preconceito. Isso tudo converge também para um aspecto que é ainda menos visível, menos tratado, mas no ILC nós esperamos ainda organizar um webinar junto ao Abraço, da população LGBTI, que tipicamente não tem essa família para poder dar-lhe o apoio. Mas, num país como nós estamos vivendo hoje, falar dessa população é ainda mais esotérico do que falar de quilombola, do que falar de reservas indígenas. Não temos. Aqui não. E aí eu convido meu caro amigo Daniel Azevedo, geriatra, recém-eleito presidente da Seção Rio da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, até mesmo, Daniel, como uma homenagem a você ter recentemente tomado posse, nós pedimos que você pudesse fazer esse kick-off, de começar as discussões com suas observações pontuais. Muito obrigado. Professor Kalash, muito obrigado por incluir a SBGG Rio de Janeiro, aqui representada pela minha pessoa, nesse painel de hoje, né? Para mim, que sou um médico geriatra de 42 anos, atuante aqui no Rio de Janeiro, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado, foi, assim, absolutamente estarrecedor acompanhar esse panorama complexo apresentado aí pelos 3 primeiros palestrantes, né, em que o que se vê é uma tradução de um cenário muito duro, com o agravante, eu diria, vexaminoso, né, dessa carência de dados confiáveis, e com um processo aí muito bem apontado e muito evidente de interiorização
da pandemia com o impacto negativo muito forte sobre os idosos brasileiros, né? Eu gostei da tua expressão aí, arco-íris caótico, né? Parece que é isso mesmo que está caracterizando todos esses gráficos que a gente está vendo, com essas mudanças de cor, uma coisa absolutamente descoordenada, em função das desigualdades que existem país afora e da total falta de coordenação de políticas públicas. Eu gostei também quando você, Kalash, trouxe a lembrança do livro do Saramago, o ensaio sobre a cegueira, né? Saramago, para mim, é um autor que tem assim um humor um tanto ácido, certamente um humor negro. No ensaio sobre a cegueira, não consigo esquecer do cliente da prostituta, que logo depois de um êxtase sexual, ele começa a ver, ele diz, só estou vendo tudo em branco, né? E era justamente a cegueira branca que acometia as pessoas desse livro. Mas eu penso, sim, que não exista coisa alguma, nada, absolutamente nada, para fazer rir nessa situação da Covid, sobretudo aqui no Brasil. Em seguida, nós vimos aí, na fala do professor Alexandre da Silva, uma reflexão muito oportuna sobre a Covid não ser tão democrática assim quanto se tem apregoado, né? E ele apontou a violência social que se está verificando aqui no Brasil, e sobretudo também nessa questão da inclusão de pessoas negras, né, nos testes aí da nova vacina. E, na sequência, nós vimos que existe uma dicotomia muito perceptível, né, nos atributos de gênero relativos ao cuidado de pessoas idosas. Esse é um tema que a professora Marília Berzins trouxe e que também faz parte do meu objeto de pesquisa, que é morte em domicílio. E eu aprecio também o que tem a dizer sobre ele a professora Maria Luísa Eilborn e o professor Daniel Grossman, aqui no Rio de Janeiro, né? Finalmente, a doutora Carla, pessoa capacitadíssima para falar sobre o assunto das instituições de longa permanência para idosos, traz esses dados assim também muito impressionantes, e me cabe lembrar que essas instituições são aquele ambiente que abriga as pessoas muito vulneradas, seja por falências orgânicas, seja por insuficiências funcionais ou mesmo por insuficiências familiares, né? Paradoxalmente, essa situação da Covid, ela provocou assim a abertura de uma discussão muito urgente sobre normatizações em ILPI aqui no Brasil. Eu tenho certeza que, com a condução segura da doutora Carla, essa discussão tem tudo para seguir adiante e nos trazer bons frutos. E eu não poderia deixar de comentar também, isso nesse panorama aqui tão diversificado que nós vimos hoje, com falas de pesquisadores, com muita demografia, eu não poderia deixar de trazer uma fala de alguém que está na linha de frente no atendimento à Covid, como eu, e a minha preocupação especial com as pessoas com demência. Se a gente se imagina no lugar de uma pessoa com demência, que tem rotinas, que depende de uma equipe de profissionais e de cuidadores que estão dedicados a manter essa pessoa com o maior conforto possível no seu dia a dia, uma boa abordagem paliativa, como também foi sinalizada pela doutora Carla, imaginem vocês o que é para essa pessoa, de repente, se dizer para ela, da noite para o dia, que existe um vírus circulando, ela talvez não compreenda bem essa informação, e que as rotinas dela têm que ser mudadas, que os profissionais que são responsáveis pelo cuidado dela podem ter dificuldade para chegar nesse domicílio, e ainda, que ela pode ter a comunicação dificultada com as pessoas por elas estarem usando máscaras, e, ao mesmo tempo, a própria pessoa com demência pode não entender a necessidade de usar uma máscara, ou mesmo se irritar com aquilo e querer arrancar aquilo do rosto. Então, essa é uma questão muito, muito delicada que essa pandemia traz aí para a discussão de todos nós também. Eu finalizo dizendo que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a SBGG, em âmbito nacional, trouxe aí, assinou um documento, deu publicidade a um texto
elaborado por membros da Câmara Técnica de Geriatria do Conselho Federal de Medicina, e o texto se chama A Covid não pode ser mais um motivo para uma falta de assistência digna aos idosos brasileiros. E eu convido aqueles que quiserem a baixar esse documento pelo site da SBGG, sbgg.org.br. Devolvo agora ao professor Kalash para a importante condução das perguntas. Daniel, muito obrigado. E muito obrigado pela sensibilidade de trazer esse aspecto que seria impossível, em curto espaço de tempo, nós abordarmos toda a riqueza e toda a deficiência que nós temos no país. Havia uma pergunta do Gilmara de se não há lei ou se a lei não é cumprida. Nós somos um país que temos um excesso de leis. Leis não faltam. O Estatuto do Idoso é um estatuto exemplar, mas é a aplicação e a falta de seriedade de fazer com que esse contingente, nós estamos falando das pessoas que estão envelhecendo, estamos falando de um contingente que vai dobrar, que nós somos hoje 31 milhões com mais de 60 anos, em 2050 nós vamos chegar a 67 milhões, e olhem, vocês que estão nos assistindo que tenham 30 anos, somem 30 e vocês vão estar em 2050 entre aqueles que nós estamos querendo preparar um caminho melhor, um curso de vida melhor para vocês envelhecerem. Nós estamos todos no mesmo barco. Mas obrigado também, Daniel, por nos lembrar desse grupo tão vulnerável, as pessoas com um declínio cognitivo. Como entender que, de repente, essa vida tenha mudado? Como entender que, de repente, aquele filho que te abraçava, te beijava, vai deixar de fazê-lo? Como entender que a vida mudou sem ninguém ter te dado e te preparado um aviso prévio? É complexo. Essas pessoas estão sofrendo muito, mas sofrem também muito as pessoas que delas cuidam. E que têm menos ainda apoio, que são, vou colocar no feminino, heroínas que estão ali cuidando, que nós da classe média ainda terceirizamos, ainda temos essa possibilidade de terceirizamos de novo mulheres que possam cuidar porque a família não está dando conta, não quer ou já perdeu o interesse. E são essas heroínas que tantas vezes são maltratadas. Nós vimos casos na Espanha, onde ontem eu estava participando de um webinar da Escola de Saúde Pública de Granada, de situações de mulheres latino-americanas que, de repente, perderam o seu emprego informal. Estavam cuidando de uma pessoa idosa que, por alguma razão, Covid ou não, falecem e elas ficam totalmente desprotegidas. Algumas delas voltaram para o Equador. E vocês viram o horror que foi em Guayaquil. O que aconteceu, que a porta de entrada foi exatamente de cuidadoras dos idosos da Espanha, que regressaram para os seus países por falta de uma política que pudesse mantê-las com dignidade no país que elas estavam servindo e cuidando desses idosos, e que, perversidade, terminaram contaminando os seus pais, que eram os avós dos netos, filhos dessas imigrantes que tinham ficado cuidando dos idosos da Espanha e que agora contaminaram os seus pais, involuntariamente, claro, os infectaram, muitos morreram em situações dramáticas. Quantos ciclos de perversidade? E é para esse normal que a gente quer voltar? Não. Não será. E é por isso que o próximo webinar vai falar exatamente dessa visão da que será essa pandemia, essa pós-pandemia. Do que nós estamos falando? Como será desenhado? Ninguém tem bola de cristal. Isso pode se transformar, como eu disse antes, numa condição endêmica, que se prolongue, que deixe de ser uma pandemia para eclodir brotes, como nós estamos já vendo em alguns países, em que não se sabe muito bem quem tem resposta imunológica ou não,
Essa esperança que, claro, nós temos que manter que uma vacina venha a ter um efeito seguro, ainda mais potente do que a inoculação do próprio vírus, porque a evidência que está vindo é de que essa imunidade, mesmo dos infectados, não é tão duradoura, mas nós temos que manter essa esperança. E as implicações, claro, para a economia, para o dia a dia, aquele mundo que não vai voltar a ser o que ele era antes, mas nós vamos fazer esse esforço. De início, foi dito que esse painel era intergeracional. Eu, representando o topo, agradeço aos jovens que trazem, como Eberhard, como Daniel, e aqueles que estão no meio do caminho, essas palavras de sapiência, de sabedoria, de conhecimento. Porque nunca foi tão importante, acho que ficou demonstrado, que a importância de nós estarmos com nossas políticas baseadas em evidência, que a gente estude. Aquilo que não pode ser medido é invisível. Aquilo que é invisível volta de novo a analogia, Daniel, do ensaio da cegueira. Está todo mundo perdido, cada um por si. E vai se criando uma distopia. 1984 já o anunciava. Nós estamos vivendo uma situação distópica que não precisava ser, porque outros países mais pobres, até aqui, do nosso lado, na realidade ibero-americana, não só o Uruguai, que foi analisado na semana passada, estamos do lado do Paraguai, com toda a sua pobreza, ilhados, comprimidos entre a Argentina e o Brasil, e, no entanto, saindo muito melhor do que nós, talvez porque tenham observado mais a ciência, a importância dos dados. Espero que o webinar da próxima semana traga essa perspectiva. Esperamos a confirmação do José Manuel Barroso, com a sua experiência como ex-premier de Portugal e secretário-geral da União Europeia. Esperamos que nós tenhamos, já confirmadas, aliás, as intervenções do presidente eleito da Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria, José Ricardo Jauregui, da representante do INSERSO, ex-diretora do INSERSO, que é uma instituição muito respeitada na Espanha, lida com números e também com políticas e intervenções muito direcionadas à longevidade, Pilar Rodrigues, e teremos também Rosita Kornfeld, que até o início desse ano era a relatora das Nações Unidas para Direitos das Pessoas Idosas. E esperamos culminar com uma conferência final do ex-presidente José Mujica. Portanto, acompanhem-nos, deem conhecimento às suas redes de que esse será o webinar final. E minha última palavra, claro, para agradecer aos nossos parceiros, a Organização de Estados Ibero-Americanos, a Inteligência Educativa, a Unibis, e um especial obrigado a vocês todos de terem, com tanto carinho, se preparado, porque não é o tempo que vocês levaram nesse webinar, porque também vocês aprenderam tanto, mas é o esforço coletivo das horas muitas passadas de pensar e selecionar para trazerem tanto conhecimento num espaço de tempo tão curto. Então, até breve. Muito obrigado.